Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero profetizar aqui o amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Espírito de Deus esteja em todo o tempo conosco, seja sempre o condutor de todas as coisas, e não seja diferente neste momento, tem sido até aqui e vai continuar a ser, amém? Por isso vamos a mais uma porção daquilo que o Senhor tem preparado, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo nos dado e deixado por Lucas, e nós chegamos na nossa leitura no capítulo 12, a última meditação foi 11, chegamos no 12, vamos hoje entender o tamanho daquilo que o Senhor tem para nós no capítulo 12, lendo dos versos 13 até o 21. São Lucas do 12, do 13 ao 21, uma porção maravilhosa, abençoada da parte do Senhor para mim e para você, aquilo que o Senhor já tem falado desde o início dessa celebração, graças a Deus. Encontraram, né? Diz assim: do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Então Jesus disse a toda a multidão: tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, pois a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela tem. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem e lhe deu uma grande colheita. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho nem onde armazenar a minha colheita. E disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você tem uma grande quantidade de bens, uma reserva para muitos anos, então descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Amém? Senta no teu lugar, dando glória a Deus. Deus é bom, né? Essa semana eu estava saudosista para burro. E eu estava lembrando, você vai lembrar também, quando eu era menino tinha uma propaganda. Era uma propaganda de um sutiã. Era uma fábrica de lingerie que tinha aqui no ABC, ali em Mauá, chamava Lizer, né? Vocês conhecem a fábrica. E essa propaganda virou um ícone do marketing, virou talvez o maior sucesso da história do marketing brasileiro, Washington Oliveto. E ela dizia assim, o mote é assim: o primeiro Valizer a gente nunca esquece. Quem é mais velho assim como eu vai lembrar dessa propaganda, era linda a propaganda. Mas a questão aqui é que todos nós temos alguma coisa que a gente nunca esquece. E eu, por exemplo, nunca me esqueço de uma palestra que eu assisti quando eu tinha 16 anos. Olha, faz tempo, abu. 1980. Muitos aqui nem eram nascidos, né? Eu tinha 16 anos e com 16 anos eu me senti tocado por Deus. Eu não consigo explicar direito. Eu ia sozinho. E eu tentei de alguma forma me relacionar com ele. E eu fui para um retiro de jovens da Igreja Católica. E lá teve uma palestra, e eu assisti uma palestra que o tema era o ter e o ser. O palestrante depois, na faculdade, que a gente se encontrou, ele virou um grande amigo meu. Mas esse dia eu nunca me esqueci. Ele falando sobre a importância que é a gente não se apegar ao que nós temos, porque além de ter, nós precisamos buscar ser alguém nessa vida. Veja como memória é um negócio extraordinário. Não adianta ter filhos se você não é um bom pai. Não adianta, por exemplo, ter um marido se você não é uma boa esposa, e obviamente vice-versa. Não adianta ter um carro se você não é um bom motorista, adianta? Não adianta ter um emprego se você não é um bom funcionário, não adianta ter Deus se você não é um bom crente. Não adianta ter uma igreja se nós não somos a igreja que Jesus espera. Não adianta. Não adianta ter se nós não somos.
Porque isso para mim se tornou um grande princípio de vida, algo que move o meu coração desde sempre. E passados tantos anos, depois de mais de 40 anos, eu venho descobrir que essa diferenciação é fundamental para quem? Para Deus. Porque para o Senhor não adianta a gente ficar focando no que nós temos. Para Deus, para Ele importa o que nós somos, o ter e o ser. Se na época, mais de 40 anos, era uma reflexão importante, eu preciso dizer para você que depois de tanto tempo, hoje ela é fundamental. Porque o mundo se tornou, e esse mundo muito influenciado por essa sociedade que chama sociedade de consumo, nós somos incentivados ao consumo o tempo todo, o mundo mudou muito, e infelizmente mudou para aquilo que o meu amigo já alertava. Atualmente, todo o sentido de vida das pessoas está no que elas têm e não no que elas são. Aqui nós temos um problema. O que importa nessa vida é o que você tem, é o que você adquire. Você é o que você tem. Observa a internet, por exemplo. Se não tem, você não é ninguém. Os meninos na favela roubam e matam para comprar um tênis Nike de um salário mínimo. Porque se ele não tem, ele não é ninguém nessa vida. Presta atenção. Não importa a porcaria que a pessoa seja, se ela tem milhares de seguidores na internet, pronto, todos os olhos estão sobre ela, porque ela é alguém importante. E ela tem seguidores. E hoje eu estou aqui, saudosista para burro, né? Lembrando dos meus 16 anos, essas velharias todas, mas não é à toa, é porque foi o mesmo alerta que o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos dar nessa manhã, porque Ele deixou muito claro em uma parábola que Ele contou no Evangelho de Lucas durante a sua caminhada em direção a Jerusalém, que nós estamos meditando aqui no verso 21. Cuidado com o que vai acontecer com quem ajunta tesouro somente para si, ou seja, para quem acha que tem muita coisa e não é rico para Deus. Presta atenção aqui, cuidado com quem tem muito neste mundo, mas para Deus não é nada. Cuidado com ter muito e não ser o que Deus espera. E eu quero te desafiar essa manhã a pensar isso comigo. Nós vamos entender o contexto para você se apropriar disso que o Evangelho trouxe. Nós vamos entrar nisso aqui, essa revelação do Espírito Santo de Deus. E eu já te adianto que eu fico muito feliz em ver como coisas que eu recebi há tanto tempo são tão importantes, são preocupações do Senhor com as nossas vidas, e porque isso mostra quanto Deus sempre cuidou, e Ele continua cuidando de todos nós, e Ele vai continuar cuidando em nome de Jesus. Mas aqui o contexto que nós estamos meditando é que o Senhor Jesus, já desde o capítulo 9, Ele resolutamente decidiu ir em direção a Jerusalém. Ele está em plena viagem em direção ao propósito que Deus tinha estabelecido, qual? Ir morrer na cruz do Calvário por nós. Ele foi para Jerusalém. E aqui, no capítulo 12, nós entramos no verso 1, já de cara no verso 1, diz assim, ó, nesse meio tempo, enquanto ele viajava, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar com o povo. É aqui que eu quero que você entre comigo. Jesus começou a ensinar sobre o quê? Coisas importantíssimas para o reino de Deus e que precisariam continuar depois da sua partida, depois que ele morresse. Mas veja, no meio da multidão tinha um homem, tinha um sujeito que não estava nem aí para o que Jesus estava ensinando. Ele não estava nem um pouco preocupado com a palavra, ele estava ali só atrás dos seus próprios interesses. E veja, Jesus estava caminhando para onde? Para a cruz. O momento é importante? Demais. Ele estava indo morrer pelos nossos pecados, o maior sacrifício que alguém poderia fazer em nosso favor. Enquanto isso, ele vai ensinando coisas preciosas para o povo. Mas no verso 13, onde eu li, diz que esse homem no meio da multidão disse em alta voz, Jesus, diga ao meu irmão que divida a herança do meu pai comigo. Ridículo. Você lê lá o capítulo 12, tudo que Deus estava ensinando, a profundidade do que ele estava falando, o cara vem falar um negócio desse, ridículo, no mínimo. E por isso Jesus diz para ele, homem, quem foi que me encarregou de dividir os bens entre vocês? Infeliz. Brincadeira, infeliz ele não falou, feliz é por minha conta. Estou fazendo um acréscimo aqui. Diante desse interesseiro desrespeitoso, pensando só na grana que ele queria embolsar, Jesus diz, cuidado, tenham muito cuidado com qualquer tipo de ganância. Outras traduções dizem avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na quantidade dos seus bens ou das coisas que ela tem. Isso não é vida, o problema não é esse.
E como sempre, Jesus não só fala, mas ele vai lá e desenha, né, na lousa. E ele conta uma parábola que vai nos ajudar aqui de forma extraordinária a compreender. Porque ele diz: tinha um homem que era muito rico, mas a sua fazenda naquele ano produziu demais. E ele, que já era rico, foi mais abençoado ainda e colheu muito. E por isso pensava comigo: o que eu vou fazer? Eu não tenho nem onde armazenar toda essa colheita, o que eu faço? E aí o texto diz que ele diz consigo mesmo: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, e neles vou guardar o meu trigo e todos os meus bens, e então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você tem uma grande quantidade de bens, uma reserva para muitos anos, então descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus disse: louco, nesta mesma noite, a única coisa que você vai ter mesmo é que você vai ter que devolver a sua vida. E Jesus arremata, e ele fala: e as coisas que você acha que tem, vão ficar com quem? E o arremate do Senhor é: assim acontece com quem ajunta tesouro só para si mesmo e não é rico para Deus. Assim vai acontecer com quem acha que tem muito, mas não é rico para Deus. Isso é um desafio gigantesco. Esse momento de ensino de Jesus nos alerta, e esse alerta que ele faz diz respeito a muitas questões, muitas, menos ao problema de ter muito dinheiro. Sim, porque, presta atenção aqui, todas as vezes que as pessoas leem esse texto, todas as vezes que esse texto é lido, as pessoas pensam que os muito ricos estão enrolados. A gente pensa que o Senhor está condenando quem tem muito dinheiro, mas aqui não tem nada a ver com isso. Não se trata disso. Aliás, a Bíblia não condena ter dinheiro, em nenhum momento. Em nenhum momento da sua parábola Jesus critica o homem porque ele já era rico. Esse não é o problema. Ele não criticou ainda porque ele aumentou muito a sua riqueza. Não, esse não é o problema para Jesus. O problema para Jesus, a crítica é outra. Para Jesus não é que nós não devemos trabalhar. O problema não é que nós não devemos melhorar, nem que nós não devemos planejar o que fazer, muito menos que nós temos que lutar pelo que nós temos. Não é isso. Não é isso que o Senhor está desincentivando. Do mesmo jeito, não tem nenhum problema em trabalhar, ser abençoado por Deus, e com isso cuidar daquilo que nós recebemos, ampliar os nossos galpões, e a gente ser responsável pelo que nós recebemos, guardar um pouco para o futuro. Não é esse o problema. Como também não tem nenhum problema em usufruir do fruto do nosso trabalho. Não é isso. Eu quero que você também passe comigo. Qual é o problema para Jesus? O que deveria chamar a nossa atenção nessa manhã? O problema é com o que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos deu. Presta atenção aqui. Eu quero que você tome posse dessa fala do Senhor para a tua vida, para a minha vida nessa manhã. Porque o que Jesus critica naquele homem, aliás, naquele que buscava somente os seus interesses diante dele, é que nós não podemos achar que o que nós temos vai dar sentido para a nossa vida, porque para Deus importa o que nós somos, não o que nós temos. E segundo Jesus, eu e você temos que ser ricos para Deus. Ricos para Deus. Tem alguém aqui disposto a ser rico? Presta atenção em nome de Jesus. Então eu quero que você entenda, eu quero dizer para você que desde quarta-feira eu estou nessa pegada, porque a palavra de Deus me diz que eu sou rico desde quarta-feira aqui, porque eu já fui ricamente abençoado com todas as riquezas das dimensões celestiais. Eu ouvi isso aqui quarta-feira, eu não sei se você ouviu, eu me sinto, e por isso, o problema de Jesus não é se Deus vai nos abençoar, porque tudo que Deus quer é nos abençoar. Às vezes a pessoa não é, mas ela não está entendendo o caminho, porque Deus quer abençoar sim. O problema para Jesus não é o que nós temos, ou se nós temos muitas coisas, mas se temos, nós seremos alguma coisa para Deus. Ou ainda, quando nós tivermos, onde é que estará depositada a nossa confiança? Ou ainda, quando Ele nos der, qual será a grande prioridade da nossa vida? Aqui está o problema. Que Deus é um Deus que nos abençoa. E quando nos abençoa, nossa vida melhora, sim ou não? Mas aqui a questão da parábola de Jesus é o que você faz com isso. E eu quero hoje que você entre comigo. Problema para Jesus, nós temos riquezas. Pode ter, não tem problema nenhum. Mas isso pode sim virar um problemão, é se as riquezas vão nos ter. E aqui tem uma dimensão importante, porque se elas nos têm, nós deixamos de ser para Deus. Deixamos de ser para Deus, porque elas vão se tornar uma espécie de Deus na nossa vida. E aqui está o grande alerta do Evangelho, aquilo que Jesus fala. Problema não é se nós temos alguma coisa, mas é se nosso ter vai fazer de nós pessoas egoístas,
apegadas, gananciosas, que não querem ser solidárias, não querem pensar em ser generosas, que não pensam nos outros, e com isso nós vamos colocar no que nós temos toda a nossa confiança, e começamos a achar que as coisas que nós temos, e nelas está a solução para a nossa vida. Aqui tem um problema. Você compreende isso? A Bíblia em nenhum momento diz que o dinheiro é um problema. Por exemplo, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é um problema. Então pode, mas é a atitude que nós temos diante disso, e eu quero que você tome posse disso. Nós já tivemos um testemunho aqui de Crônicas maravilhoso no começo, exatamente por causa disso. Portanto, o nosso desafio nessa manhã é receber a revelação de Jesus Cristo através das suas palavras e sair daqui resolvidos, que nós podemos ter o que for nesse mundo, não tem problema, mas jamais nós podemos ser apegados e apegadas ao que nós temos, porque eu e você vamos sair daqui hoje ricos para Deus em nome de Jesus, amém? Ricos para Deus. Ter é sempre posse, e toda vez que nós achamos que temos posse de alguma coisa, nós deixamos de ser aquilo que Deus espera. Nós deixamos de ser o que Deus quer que nós sejamos. Por isso Deus não quer que você somente tenha, mas que você seja rico, rica com Ele, para Ele, em nome de Jesus. E assim deveria ser algo que nos constranja pensar como é ser rico para Deus, sim ou não? Aqui está uma riqueza que as pessoas nos preocupam hoje, e precisa ser acessada, porque está à nossa disposição e a gente não quer. Como é ser rico para Deus? Eu quero dizer para vocês algumas coisinhas, 4, que essa parábola aqui nos ensina, porque eu tomei uma decisão essa semana, eu só aceito congregar em uma igreja de gente rica. E tem gente rica aqui nessa manhã? Tem milionários espirituais aqui nessa manhã? E é aqui então que eu quero estar em nome de Jesus. Mas a pergunta é como é que é ser rico para Deus? E eu vou dizer para você em primeiro lugar, que você será muito rico para Deus, sabe quando? Quando você reconhecer que se não fosse o Senhor, você não teria nada. Por isso aprenda a agradecer a Deus por tudo. A grande riqueza da nossa vida, presta atenção aqui. Eu quero ser rico para Deus, como? Aprenda a reconhecer que se não fosse Deus, você não teria nada. Por isso aprenda a agradecer a Deus por tudo. O nome disso é Evangelho. Presta atenção, diante de uma atitude egoísta, no mínimo, uma atitude desrespeitosa de um homem no meio da multidão, que não está nem aí para o precioso ensino de Jesus, em um momento que para o Senhor era muito importante, ele estava indo para Jerusalém morrer na cruz, era agonia aquilo, era muito difícil, e por isso ele estava ensinando os valores do reino de Deus, que precisava ser ensinado. Um homem levantou a voz para pedir para Jesus ajudá-lo a convencer o irmão a repartir a grana que o pai deixou com ele. Olha a fala desse homem. E Jesus aqui é taxativo, como se ele dissesse: amigo, eu não estou aqui para resolver os seus interesses, não é para isso que eu vim. Não é para isso que eu estou indo morrer na cruz, para resolver os seus próprios problemas. O Senhor fica muito incomodado com isso incomoda. E por isso ele alerta sobre o que? A ganância, porque ele diz: cuidado com isso, cuidado. É um risco. E para ilustrar sobre o problemão, ele conta uma parábola sobre um homem rico que foi muito abençoado. O maçã colheu muito, ele já era rico. E ele ficou mais ainda. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é: de onde veio a bênção que ele recebeu? Da Embrapa. Não tinha. De onde veio? Por que ele teve uma colheita abençoada? Em um ano, de repente, a terra de um homem rico produziu muito bem, foi muita fartura, e ele ficou mais rico ainda. Veio de onde a fartura? Daquilo que você não tem controle. Da chuva que cai do céu, da terra que brotou, daquilo que você joga a semente e nem sabe como ela nasce. É milagre de Deus para tu e para a minha vida. A bênção que o Senhor quer nos dar, daquilo que vem das mãos dele, do céu. Entretanto, observa a atitude do sujeito. Ele agradeceu a Deus pela colheita? Ele agradeceu a Deus porque a chuva veio no momento certo e parou de chover na hora certa, e por isso a lavoura foi abençoada. Ele agradeceu. Ele deu graças a Deus porque ele foi muito abençoado e ficou ainda mais rico? Não. Deus, nada. Está entendendo o que eu estou falando aqui, sim ou não? Presta atenção. Eu quero que você seja rico, aliás, muito rico, super rico pode ser, para Deus. Deus aqui nada. Presta atenção aqui, que isso é importante demais, meu irmão. A verdade é que esse homem era rico de bens, e ele ficou mais rico ainda, mas diante de Deus ele era paupérrimo. Ele era até miserável diante de Deus, e isso incomoda Jesus na atitude das pessoas, na atitude daquele homem. Esse homem tinha tanto, mas ele não era. Ele tinha, mas ele não era nada para Deus. Deus não era na vida dele.
Por isso eu gostaria que você saísse daqui hoje rico, e será quando você aprender a reconhecer que sua vida é abençoada assim, pelo que você recebeu do céu. Desculpa. Ai, pastor, mas eu tenho que ralar pra caramba. Eu sei. Tira aí a sua saúde, quero ver para onde vai. Querido, o Senhor não pode ficar de fora dos nossos planos. Nós não podemos cometer esse desatino, porque o Senhor, e nós temos, e nós só temos porque o Senhor nos deu. Isso é uma atitude de coração agradecido, de alguém que é rico para Deus. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente entra, eu ouvi em 2016 eu ouvi esse testemunho de um homem falando na igreja. A gente chega em casa com tanta sacola que a gente não consegue carregar em 2 mãos. E a gente não é capaz de dizer, meu Deus, muito obrigado por essa compra que eu fiz. A gente é incapaz. Presta atenção em nome de Jesus. Do Senhor procede tudo que nós temos e nós somos. Do Senhor procede o nosso fôlego de vida, a nossa alma, o nosso espírito. Tudo que nós temos neste mundo, tudo, os nossos bens são presentes de Deus, meus irmãos. E nós temos que reconhecer o que esse fazendeiro não reconheceu. Se não fosse o Senhor, eu não teria tudo isso. Eu não teria, aliás, nada. Caminho de riqueza, de prosperidade. Aliás, o apóstolo Paulo ensinou isso para a igreja de Roma, em Romanos 14, a partir do 6, ele diz assim, aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois agradece a Deus. Aquele que se abstém de comer, para o Senhor se abstém, e da mesma forma dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos ou morremos, vivemos e morremos para o Senhor. Assim quer vivamos ou morremos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor de vivos e mortos. Sabe para que você vive? Porque Ele é o dono da vida e Ele te deu a vida. E nós temos que reconhecer isso, queridos. Deus precisa ser Senhor glorificado em todas as situações da nossa vida, em todo o tempo, até nos momentos ruins. Portanto, diante do que for, sabe o que? Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Diante do que for, muito obrigado pela vida. Muito obrigado pelo ar que eu respiro hoje. Obrigado porque eu abri o olho hoje. Obrigado pelo privilégio de ter o teu Espírito comigo. Obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu, pela família, pelos irmãos. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela tua palavra que tem me ensinado, pelo privilégio de ter a tua obra para fazer. Muito obrigado, meu Deus, porque se não fosse o Senhor eu não teria nada nessa vida. Entende isso? Que é uma atitude de alguém que não é rico, é milionário para o Senhor. É fundamental isso. Independente do que você tem, o que você não tem, não importa para Deus. Deus não olha isso, Deus olha a atitude do teu coração, e daí procede todas as bênçãos. A Bíblia diz isso. Presta atenção aqui. Minha oração nesse dia é que nesse lugar congregue um povo rico, aliás super rico, e será, porque vai reconhecer que se não fosse o Senhor, nada teria. Por isso, em todo tempo, neste lugar, haverá um povo que vai abrir a sua boca para agradecer a Deus por tudo que é e por tudo que tem nessa vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Graças a Deus. Mas você será muito rico para o Senhor quando, em segundo lugar, milionários e milionárias do Senhor, você será muito rico para Deus quando você entender que nada, nem você mesmo te pertence. Nada é teu. É um convite para crente, e ser crente não é fácil não. Veja a parábola de Jesus demonstrando que um homem rico foi inesperadamente muito abençoado por Deus, e ele foi pego de surpresa. Aliás, ele nem sabia o que fazer diante de tanta bênção, ao ponto de ele dizer, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem onde guardar tudo isso, o que eu faço? E ele disse consigo mesmo, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros maiores, neles eu vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens, então poderia dizer a mim mesmo, meu caro, você tem uma grande quantidade de bens, uma reserva para muitos anos, você está muito bem, então descanse, coma, beba, alegre-se. Eu quero parar aqui para chamar tua atitude, tua atenção, porque essa atitude de Jesus, sabe o que ele diz que é isso aqui? Loucura. Jesus disse que é loucura. Por quê? Porque para esse homem, tudo aqui era de quem? Tudo de quem é? Ele diz, ele pensou consigo mesmo, eu não tenho onde armazenar a minha colheita, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou guardar todo o meu trigo, todos os meus bens, então eu vou dizer para mim mesmo, é tudo meu, é precioso. Ai, é meu, precioso, ai, tio Patinho, é o Smigol, o precioso.
Querido, em nome de Jesus, presta atenção. Tudo é centrado em si mesmo. Ele é o centro de todas as coisas e não tem espaço para mais ninguém na sua preciosa vida. Quiçá espaço para Deus. Não tem lugar, presta atenção em nome de Jesus. Ele decide por si mesmo. Eu sei o que eu vou fazer. Eu direi a mim mesmo, agora eu estou bem. Meu irmão, minha irmã, quando tudo é meu, nada é de Deus. Eu não sei onde é que você quer colocar a tua vida, as tuas coisas, os teus bens, a tua família, o teu emprego, o teu trabalho, as tuas economias. Onde é que você quer colocar? Eu quero colocar nas mãos do Senhor, porque eu sei que lá está bem guardado. Lá ninguém rouba. Lá eu sei que vai prosperar em nome de Jesus. Eu sei. E eu quero que você compreenda. Eu fico pensando assim, quantas pessoas nesse mundo estão diante de uma oportunidade, porque estão diante de Jesus ministrando, e Jesus está ministrando caminhos de vida eterna. Jesus está dando caminhos para que a vida melhore, mas a pessoa está só preocupada nos seus interesses. Quantas? Eu fico pensando, para que você quer tanto, se você não se dá nem ao luxo de comemorar com a sua família, de se alegrar com seus amigos? De que adianta ter tanto se nem amigo você tem? Para que serve tudo isso? O que adianta ter tanto se você não consegue ser solidário, você não consegue ser generoso? Porque existe muito mais alegria em dar do que receber, muito mais plenitude, muito mais contentamento. Observe o alerta de Jesus aqui, aquilo que nós devemos ter cuidado. Nós não podemos ter, não é que não pode ter, nós não podemos ter somente para nós mesmos, nós acumular tesouro somente para nós, e não ser rico para Deus. Dá para ser as duas coisas? Lógico que dá, aliás deve. O problema é tirar o foco de você mesmo. Nós temos que ser ricos para Deus, e quando formos com Ele, tudo que nós somos vai alcançar os outros, como você já ouviu aqui hoje, sim ou não? Ele pensou somente em si mesmo, ele pensou que era o Senhor da sua própria vida, ele pensou que viveria muitos anos com os seus bens, quer dizer, é um deusinho pensando que controlava os seus dias. O infeliz não controlava nem a sua colheita, nem o que ia nascer, nada. Mas apesar disso, ele achou que ele ia conseguir por si mesmo, sozinho, que ele tinha a resposta para tudo. Sabe o nome dessa atitude que você vê o dia todo, em todo o tempo, que é tão comum hoje em dia? Loucura. Por isso Deus diz, louco, ainda nessa, não é amanhã, nem mês que vem, é nesta noite, vão pedir que você devolva o que você acha que tem, a sua vida. Devolva, por quê? Porque nem ela é sua. Nem ela é sua. Meu irmão, minha irmã, a verdadeira riqueza dessa vida é ser rico para Deus. Não se engane. E você vai ser quando você entender que nada, nem você mesmo te pertence. Essa família linda que você tem, e que já tanta alegria, não é tua, é do Senhor. Respeite-a. Esse emprego que você tem foi Ele que te arrumou. Honre o nome do Senhor no teu trabalho. Querido, não é nosso. Essa igreja não é minha, não é sua, foi Deus que nos deu, nós temos que respeitar. Presta atenção em nome de Jesus. Nós seremos ricos quando nós pensarmos dessa forma, porque sabendo que nada nos pertence, ao invés de ficar pensando somente em nós, nas nossas coisas preciosas, nós vamos colocar tudo nas mãos de Deus, e tudo que nós somos será usado pelo Senhor, para que a vontade santa dEle seja feita neste mundo em nome de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Povo que Deus quer estar junto no meio é povo solidário. É povo que tem na generosidade uma marca em tudo que faz, que jamais exclui os outros dos seus planos, que não pensa só no seu umbigo, porque não é tudo meu, não é tudo para mim, não é tudo do jeito que eu quero, não. Isso é loucura. Eu quero que você entenda. Eu imagino Deus olhando a atitude desse fazendeiro aqui, focado em si mesmo e pensando, você só pensou em você, você só pensa em você, agora olhe para você mesmo. Olha o que você fez consigo mesmo e com a sua vida. Você planejou tudo sozinho, você construiu tudo sozinho, você disse que vai usufruir de tudo sozinho, e agora você vai morrer sozinho. Querido, nós temos que tomar a palavra de Deus para a nossa vida. No mundo tem pobres, não tão pobres, classe média alta, ricos, milionários e bilionários. Não importa o quanto nós temos, importa quem nós somos, e quem nós somos para Deus. Isso é fundamental, querido, em nome de Jesus, presta atenção. As palavras de Jesus são espírito e vida.
Ele disse, as minhas palavras são espírito e vida, e nós temos que viver, e viver de verdade isso. Nós temos que tomar essas palavras como as verdades absolutas para a nossa vida. Por isso eu quero que você receba nessa manhã a intenção do coração de um Deus que quer te enriquecer além do que você imagina, que quer que tudo que esteja na tua mão te abençoe de verdade, e que você seja realmente rico, abençoado, feliz, pleno. E para Ele, você não é rico pelo que você tem, mas por aquilo que você, quando você olha, não é só meu. Nem tudo é só meu. Riqueza maior para o reino de Deus é quando você entende que a vida não se trata só de você. Uma vez eu ouvi isso num filme. A vida não se trata só de mim, mas é o Senhor e tudo aquilo que Ele quer fazer com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, em nome de Jesus. Às vezes Deus quer abençoar um filho dentro de casa, e Ele te abençoa para você abençoar o seu filho, mas você só pensa em você. Às vezes Deus quer abençoar o seu vizinho, mas você só pensa em você. Como é que Ele vai abençoar? Ele não vai. Deus é Espírito, Deus não tem dinheiro na carteira. Tem? Deus tem carteira? Não tem, mas nós temos. Às vezes Deus quer fazer alguma coisa na rua com alguém, no seu trabalho, e Deus vai usar a carteira de quem? A dele? A sua? Eu não estou aqui pedindo dinheiro para ninguém. Eu quero que você entenda como é que Deus quer te prosperar. Ele quer te prosperar porque Ele quer usar as tuas mãos para abençoar as pessoas. Isso é muito importante. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Tem alguém que busca o Senhor aqui nessa manhã? Pois o Senhor quer ser galardoador da tua vida. Sabe o que significa isso? Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, querido, e Ele vai nos abençoar. Isso faz parte do amor de Deus pela nossa vida. Deus quer nos ajudar. Entretanto, entenda que toda a ajuda do Senhor, daquilo que Ele coloca em nossas mãos, não nos pertencem. Tem uma teologia na Bíblia que diz que é a teologia da mordomia, né? Não nos pertencem, e por isso nós podemos usufruir sim, de tudo, sem problemas, mas nós temos também que usar o que Ele nos deu para abençoar os outros. Essa é a lógica do reino de Deus que faz com que Deus queira prosperar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Deus não quer desperdiçar nada. Às vezes Ele não prospera um lado ali porque Ele sabe que não vai virar nada. O Senhor quer prosperar a nossa vida porque Ele quer alcançar tantas outras vidas através da nossa, em nome de Jesus. Amém? Mas você será muito rico para Deus quando, em terceiro lugar, aprender a priorizar o Senhor acima do que Ele te deu. Priorizar o Senhor acima do que Ele te deu. Porque a parábola aqui de Jesus, presta atenção, diz muito sobre o quê? Aquele homem interesseiro falando com Jesus enquanto o Senhor ministrava, preocupado com o quê? Valorizando o que mais? O que ele tinha para receber de herança do que o que ele estava ouvindo do Senhor. Primeiro, presta atenção, o homem, e aí ele conta uma parábola também que diz sobre esse cara, que o homem era rico e foi ricamente abençoado a ponto de não saber o que fazer com tanta bênção que ele recebeu do céu, foi inesperado. Por quê? Porque o Senhor é assim, Ele nos dá muito mais do que nós esperamos. Pelo menos comigo assim, não sei se é com você, mas eu espero ali, o Senhor me dá muito mais, eu nem esperava, eu falo, meu Deus, Ele é assim. E o homem nem esperava tudo aquilo, tanto que ele nem se preparou, não tinha onde guardar o que ele recebera. Mas para Jesus aqui, eu quero que você entenda, ele foi um mau testemunho. Por que ele foi um mau testemunho? Porque quando ele recebeu a bênção, ele focou tudo nela. Deus quer abençoar? Mas presta atenção no que a gente faz com aquilo que Deus nos dá. Ele focou tudo, a sua colheita e os seus bens viraram a prioridade de tudo na sua vida, sim ou não? Ele colocou a sua colheita acima do abençoador. Ela diz muito sobre questões de prioridades nessa história de Jesus. Prioridades. Aqui está um problema que incomoda o coração do Senhor. Porque nós vivemos um tempo em que a vida das pessoas parece que está meio de cabeça para baixo. Está estranho viver nesse mundo. Eu não sei, as pessoas estão priorizando os negócios em detrimento de outros, coisas que, né? Casamento perdeu valor e a gente não está nem aí. Filho perdeu valor, família, Deus, igreja, os outros, o ser humano perdeu valor. As coisas parecem que estão meio de cabeça para baixo, não estão? Ou não, eu que estou estranho, eu estou velho. Eu acho que isso não tem sido nada bom, né? Parece. O problema desse homem não é que ele trabalhou, não é que ele se esforçou, o problema não é que ele foi abençoado e ele ficou muito rico, não é esse o problema. O problema não é que ele tentou melhorar, ele planejou, ele construiu novos galpões, não tem problema nenhum nisso, nada disso é problema, mas o problema é que ele colocou tudo isso acima de Deus. O problema é prioridade. A loucura para Jesus é priorizar na nossa vida coisas que são passageiras, como se fosse a fonte de toda a nossa felicidade, como se dessas coisas dependesse a nossa felicidade. Meu irmão, presta atenção, não depende não.
Tem estudos aí que diz que a tua felicidade, ela vem de coisas que você não faz a menor ideia, que você não gastou um centavo para comprar. É de lá que vem a tua felicidade. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Pega aí. Sabe o que é isso? Fonte de felicidade para você. Quanto custa? Quanto custa? Sabe quanto custa? Nada. Então, uma excelente pergunta. Fica se achando não, viu? Já fica se achando. Uma excelente pergunta hoje, sabe qual é? Qual tem sido a prioridade? A nossa prioridade qual tem sido? Presta atenção aqui. Querido, tudo nessa vida é importante. Eu não estou aqui dizendo que nada é importante. Não, tudo é importante. Bens é importante. Dinheiro é importante. Trabalho, amigo, tudo, família, tudo é importante. Mas a gente não pode fazer um balaio de gato bagunçado, fazendo barulho. Não, vida não é isso. Vida precisa ser um negócio equilibrado. A gente precisa colocar as coisas no seu lugar. E nós temos, querido, que aprender a priorizar o que realmente tem que ser prioridade. Quando eu falo prioridade, umas coisas têm que vir antes das outras, sim ou não? Porque de repente tem uma coisa aqui mandando na tua vida, que é a tua própria ruína, e você está lá valorizando aquela miséria. Nós temos que dar prioridade ao que é prioritário. E com Jesus, nós aprendemos o que hoje, nessa manhã? A prioridade maior das nossas vidas tem que ser aquele que nos deu a vida. Não tem nada mais importante do que isso. E não por acaso, Ele pode tomá-la de volta. Eu não gosto de falar isso não, mas Ele está falando aqui, eu tenho que repetir. A prioridade da nossa vida é aquele que nos deu a vida. E não por acaso, segundo Jesus aqui, pode nos tomá-la de volta. Porque diante da ganância do fazendeiro, querendo tudo somente para si, Deus diz o que é para ele? Louco. Ainda nesta noite, tudo que você acha que tem, vai ser tirado. Você vai ter que devolver tudo que você acha que é seu. A sua vida lhe será tirada. E as coisas que você preparou, vai ficar para quem? Ele se esqueceu do que nós não podemos nos esquecer jamais. O que? Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Isso que a gente que é crente, que esse povo xarope, doido, que nós somos loucos, gostamos de vir aqui fazer, entregar as nossas vidas na mão de Deus, porque isso é prioridade para nós, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos num tempo que nos ensina a priorizar tudo que nós temos, a priorizar a nós mesmos, aos nossos interesses, aos nossos bens, aos nossos sonhos de grandeza. Mas eu quero que você entenda, tudo isso é passageiro, não pode ser motorista. Piada infame, né? Tudo isso é passageiro. E segundo Jesus, em Mateus 6, a partir do 19, Jesus diz assim, que nós não temos que acumular outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde o ladrão escava e rouba. Nós temos que ajuntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, o ladrão não escava, não rouba, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Tudo que é mais importante para você está lá. Ali. Isso é tesouro. Onde é que nós temos? Qual é a prioridade da nossa vida? Onde é que está o nosso tesouro? Onde é que está o centro de tudo, querido? Observe a importância de saber o que é prioridade para nós. O mundo tem tentado virar tudo de cabeça para baixo, porque para o Senhor, rico é quem prioriza Ele. O resto vai ser jogado fora. Não! Porque nessa mesma passagem de Mateus 6, ele fala, não se preocupe com as outras coisas, porque quando você prioriza Deus, Ele cuida de você e das outras coisas também. Nada vai ficar de fora. Mas para Ele, rico é quem prioriza Ele e o seu reino, em nome de Jesus. Amém? Ele, o Senhor, deveria ser a verdadeira prioridade da nossa vida e nada do que nós temos. Pode ter, desde que Deus seja prioridade. Por isso vai para a tua casa hoje entendendo que Deus te ama. Você não faz ideia como Ele te ama. E Ele quer te abençoar muito. Mas em nenhuma circunstância aceite colocar nada do que Ele te deu acima dEle. Nada do que Ele te deu como prioridade na tua vida. Jamais se esqueça, você tem, mas só tem porque Ele te deu. Sabe o negócio da galinha dos ovos de ouro? Botava ovo de ouro, né? O que a gente faz? Mata a galinha, abre ela para pegar o ouro, burro. Não, Deus é a fonte de tudo. Nós temos que botar Ele em primeiro lugar, valorizar, louvar, adorar, porque nós só temos porque Ele nos deu. Não priorize a bênção e se esqueça do dono da bênção. Não faça isso, em nome de Jesus. Dê a primazia da tua vida para o Senhor, porque assim você vai ser rico, rica para Deus, em nome de Jesus, amém? Mas em último lugar, para acabar e você ficar feliz, esse cara chato vai parar logo, né? Fala demais. Você será muito rico para Deus. Quando você saber que só em Deus tem que estar a tua confiança, porque Ele é a única fonte de segurança que você tem. Rico para Deus, rica. Nós temos que saber, só em Deus tem que estar a nossa confiança.
Só nele nós confiamos, porque ele é a única fonte da nossa segurança. E eu digo isso porque no desenho que Jesus fez com essa parábola, nós vemos um fazendeiro rico, e que ele é um louco, não porque ele é rico. Ele não é louco porque ele guarda para o futuro, mas ele é louco porque ele guarda só para ele mesmo, porque acredita que ele pode, com isso, proteger a sua vida com aquilo, com os seus bens. Aqui está a fonte da loucura. Porque ele, obviamente, quando você confia, porque o grande engano é esse, quando você coloca a sua confiança no que você tem, aquilo, você confia naquilo, aquilo se torna a fonte da tua segurança. Eu conheço gente que tomou golpe financeiro aí no passado, na minha história, que eu trabalhei com o mercado financeiro no tempo, e o cara foi para o quarto e se matou. Ele confiava tanto em tudo aquilo, que ele ganhou e ele perdeu, ele só sobrou tirar a vida. Onde está a sua confiança é onde vai te garantir, sim ou não? Onde está a sua segurança. Por isso o mundo quer que você valorize tudo que você tem. Porque no mundo importa ter e consumir e valorizar o que você tem, porque assim você vai adorar o que você tem e não vai adorar o único que é digno da tua adoração. O caminho é inverso. O mundo é isso, é uma mentira. Mas independente do mundo, nessa manhã está aqui o Deus da nossa salvação. E ao contrário do que o mundo ensina, nós estamos aprendendo que com Ele, o que nós temos, e nós temos que ser ricos para Ele, e nós seremos quando Ele for a única fonte da nossa confiança. Eu não sei no que você tem confiado. Eu não sei o que você tem planejado, mas o meu conselho é: planeje o que você quiser, queira o que você quiser, mas confie no Senhor primeiro, porque se não vir de Deus, vai vir de um lugar tão ruim que isso não vai te abençoar em nada. A nossa confiança, Ele é a fonte. Quando eu e você somos movidos pela certeza que moveu o escritor do Salmo 20, o Salmo 20 versículo 7 diz assim, ó, você conhece: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós aqui confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É o mesmo Salmo, o Salmo é a fonte, ele é a fonte. O Salmo 125:5 diz: eu e você somos como as montanhas de Sião, nós não nos abalamos, porque nós confiamos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Você confia no governo? Na taxa de juros? Você confia no quê? Eu confio no Senhor, independente de quem for. Nós somos povo de Deus, a nossa confiança está nele. Ele é a fonte da nossa segurança, e nós não vamos esperar em nada, somente nele. Sabe por quê? Porque nós somos ricos para ele, com ele, junto com ele, para com ele, em nome de Jesus, amém? Em 1 Timóteo 6,17, Paulo escreveu algo, eu vou ler para você porque é bonito. 1 Timóteo 6, a partir de 17, 18, ele diz assim, ó: ordenem aos que são ricos no presente mundo, não precisa ser pobre, mas sendo ricos, não sejam arrogantes, nem ponham a sua confiança na incerteza da riqueza, mas ponham a sua confiança em Deus, que nos oferece ricamente todas as coisas para o nosso aproveitamento. Olha isso. Ordena-lhes que, sendo ricos, pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para compartilhar o que têm. Glória a Deus. Quando você faz isso, você está sendo rico para aquele que te abençoa, e você vai ser eternamente abençoado. Entende a lógica do Senhor aqui? Porque o grande mal que assola esse mundo é que as pessoas pensam que elas são o que elas têm. Você não é o que você tem, você é muito mais do que isso. Mas eu tenho tanto, pastor. Ótimo, vai ter mais. Mas você é mais do que isso, não importa. No coração de Deus você é muito maior. E por isso as pessoas estão confiando no que tem. Mas você tem que confessar para mim, essas mesmas pessoas que estão confiando no que tem, elas andam por aí tão inseguras, sim ou não? Estão tão ansiosas, estão tão amedrontadas, perdendo. Por quê? Que estão confiando em coisas que elas mesmas sabem que não garante nada, ou garante. Eu já tive bastante, eu perdi tudo. E aí eu tive que aprender a não ter nada e começar com Deus, do nada, para hoje saber que eu não importa o que eu tenho, não importa o que eu ganho, importa que eu tenho o bem maior desse mundo, importa que eu tenho Ele. E é isso que importa para o Senhor, presta atenção. Por isso nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos dar um caminho de riqueza. Não sei se você quer, um caminho de riqueza, mas não essa riqueza fajuta, cheia de tormentos do mundo, a verdadeira riqueza, aquela que vem do céu. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está nos chamando para sermos ricos para Deus. Você quer? Quer ou não? Essa igreja é grande, esse é o glória a Deus Monchuruca, aí não funciona. Você quer ou não? Melhorou um pouco. Então não se contente com essa venda lá fora, o que estão te vendendo, não se contente com as coisas que o dinheiro pode comprar, porque você perde o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar.
Esse projeto para você valorizar o que o teu dinheiro pode comprar, traz o risco de você não poder ter o que o dinheiro não pode comprar. Aliás, o que o dinheiro não pode comprar é o quê? É de graça, né? E Deus faz tudo, não te cobra nada, Ele não te pede nada, Ele faz, Ele já veio. Antes de você ir para a igreja, Ele já veio, Ele te abençoou, Ele cuidou, Ele te salvou. Antes de você vir para a igreja, Ele já te amava. É de graça. E aqui está o verdadeiro tesouro, aqui está o que realmente vale a pena nessa vida, o que vem da mão de Deus para nós, queridos, em nome de Jesus. Então a minha oração é que você entenda e receba a palavra de Deus, e que você saia daqui hoje enriquecido, enriquecida, com uma riqueza que ninguém pode te roubar, uma riqueza que é eterna, que a inflação não vai consumir, não, o ferrugem, o ladrão, não, porque você vai ser rico para Deus, amém? Como, pastor? Reconheça que se não fosse o Senhor, você não teria nada. Então agradeça. Como, pastor? Entenda que nada que você tem, nem você mesmo é teu, te pertence, nada. Como? Aprenda a priorizar o Senhor acima do que Ele te deu, e saiba que só em Deus tem que estar a tua confiança. Ele é o que te dá segurança, em nome de Jesus. Aqui está um caminho de prosperidade maravilhosa, aquilo que Deus vai olhar e falar, aí está um filho abençoado e próximo, Ele vai te... Percebe? É maravilhoso demais. Portanto, eu quero que você leve para a sua vida essa preciosidade da sabedoria de Deus para mim e para você, sabedoria do reino de Deus. Você pode ter o que for, mas nunca permita que o que você tenha você. Não faça isso. Você vai estar entrando para um rumo que é rumo de falência, falência espiritual. O dinheiro vai ser muito e ele não vai te fazer feliz, ele não vai te dar contentamento, você não vai ter o respeito. Eu conheço gente que é milionária e não tem o respeito dos filhos. É triste demais isso. Não faça isso, presta atenção aqui. Deus não olha interessado naquilo que nós temos. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer você. Um dia nós vamos ter que entender isso. As ofertas na igreja não é porque Deus quer o nosso dinheiro, Deus quer a nossa vida, Deus quer a nossa salvação, Deus quer que nós sejamos felizes, Deus quer a nossa família prosperando, Deus quer que tudo de bom nesse mundo seja colocado em nossas mãos. É isso que Ele quer, querido, em nome de Jesus. Não é ter, é ser rico para Deus. E eu não sei se você entende isso. Então, se posicione, porque eu quero profetizar nessa manhã que a tua colheita vai ser abundante. Eu quero profetizar. A tua colheita vai ser abundante. Eu profetizo, sabe por quê? Porque eu sei que esse é o desejo do coração de Deus para a tua vida. Eu sei. Mas quando Ele te abençoar, para tudo e fala, Senhor, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer? Me ajuda aqui, porque eu quero que isso seja uma bênção na minha mão. Eu não quero que isso seja um descanso. Não. Com certeza Ele quer que você usufrua. Não tem problema, mas não só. Não sou só eu, amigo, não. Ele quer que você seja rico, usufrua, mas sendo rico, enriqueça muitos, enriqueça os outros. Isso é tão maravilhoso. E por isso eu termino, reafirmando tudo isso, pela boca do apóstolo Paulo de novo, 2 de Coríntios capítulo 6, versículo 10. Só para terminar. Paulo diz assim, a gente parece triste, né? Mas nós estamos sempre alegres, vocês não sabem. E ele diz, a gente parece pobre, mas nós estamos enriquecendo a muitos. Parece que nós não temos nada, no fundo nós possuímos tudo. Por quê? Porque toda a riqueza da nossa vida vem de Deus. E quem tem Deus, tem tudo, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? E se você crê, aplauda em nome de Jesus. Dê glória a Deus bem forte, porque Ele é maravilhoso, Ele te ama, em nome de Jesus.